mas também no vídeo. Agora eu faço uma pergunta em particular para cada um de vocês. Você tem valorizado a morte de Cristo na cruz? Que Ele fez por mim e por você? Será que nós temos valorizado? Ou nós olhamos para um vídeo desse ali, ou então os relatos na Isaías que vem falando sobre como foi o sacrifício de Cristo, e nós olhamos e não valorizamos. Nos damos, eu não pedi para Ele fazer isso por mim. Sabia que tem pessoas hipócritas, ignorantes que pensam dessa forma? Eu não pedi para nascer, não é verdade? Mas desde já quero fazer um apelo. Valorize o sacrifício de Cristo na minha e na sua vida. Amém? Amém. Quero agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade que Ele me concede estar reunido com meus irmãos mais uma vez na casa do Pai. Amém. E ver os nossos queridos meus irmãos. E também agradeço a liderança. Que Deus continue abençoando e usando a cada um de nós. Amém? Amém. Vamos para o manual de vida? Abra o nosso manual de vida aí em Romanos. Romanos capítulo 3, meus irmãos. Todos encontraram? Agora olhe para o seu irmão do seu lado e fala para ele assim, Jesus te ama. Ele quer viver com você. Amém? Todos abriram o manual de vida? Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Nesse momento estamos com ela aberta, Pai, e também a nossa mente e o nosso coração, para compreender, Senhor, as Tuas verdades e colocar em prática na nossa vida. Tire de nós, Pai, nesse momento, aquilo que nos afasta de prestar atenção na Tua palavra, Senhor. As crianças estejam em reverência também para aprender, Pai, da Tua palavra. Amém. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Irmãos, hoje o título do sermão vem como Salvos da culpa do pecado. Nós sabemos que o pecado é algo contrário à natureza divina, né? Mas mesmo assim, lá em Romanos 5,12 fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos. Todos nós somos falhos pecadores. E se você for olhar lá em Salmos, no capítulo 51, Salmo 51, que Salmos não tem capítulo, verso 5 fala que desde o ventre da nossa mãe já nos achamos na iniquidade, ou seja, no pecado. Agora, porque eu e você, desde o ventre da nossa mãe, nós já nascemos na tendência do pecado, nós devemos estar pecando diariamente? Não, né, irmãos? Mais que o pecado seja algo que está na nossa genética, nós devemos pedir a orientação do Espírito Santo todos os dias para fugir do pecado. Não é assim que fala lá em Tiago 4,7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Amém. Se você se sujeitar a Deus, através da sua comunhão diária com Ele, o inimigo vai fugir de mim e de você. Amém. Quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz é o quê? Olhar para o relógio e falar com Deus? Muitos olham para o relógio para ver se está atrasado. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Pensamento ligado lá no céu. Essa deve ser a nossa comunhão diária com Deus. Primeiro pensamento. Porque tem um texto de Ellen White que fala que se nós não falarmos com Deus nas primeiras horas dos dias, irmãos, dificilmente no decorrer do dia nós não falaremos. Porque o inimigo é tão sagaz que vai colocar várias barreiras para nós não ter encontro com Cristo. Não falar com o nosso Senhor. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. A palavra do nosso bom Deus nos fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém.
Nós somos merecedores da graça de Cristo? Não somos. Mas Cristo, por amor por mim e por você, sofreu aquela morte humilhante ali na cruz. Uma morte que era para mim e para você, irmão. Sabe aquelas chicoteadas que ele levou ali no vídeo, ali nas costas? Era minha e sua. E às vezes nós brincamos, irmãos, de ser cristão. Negligenciamos essa graça imerecedora que Cristo dá para cada um de nós. Brincamos de ser adventista do sétimo dia, o povo onde é conhecido, ou era conhecido como o povo da Bíblia. Negligenciamos os dias de culto, não damos valores ao sacrifício de Cristo. Mas Ele, com sua infinita misericórdia, pagou o preço para que todos nós possamos buscar a Ele e servir a Ele em espírito e verdade. Amém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, fala Romanos 3:23. Se nós olharmos aí no versículo 10, no 11 de Romanos 3, nós vamos ver aí que não há um justo sequer, não é verdade? Olha só o que fala aí. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E o verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Irmãos, em nós, infelizmente, reina a natureza carnal. Aí mesmo em Romanos você pode conferir no capítulo 8, verso 6. Não saia de Romanos, depois nós vamos voltar para o mesmo capítulo. Romanos 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o dom do Espírito dá para quê? Para a vida e a paz, né? O nosso coração, irmão, ele é enganoso. É como eu comentei no início. Porque nós nascemos no pecado, nós vamos continuar diariamente no mesmo erro, pecando, pedindo perdão e não deixando o Espírito Santo entrar em nosso coração e fazer mudança. Às vezes nós nos apegamos tantos aqui nessa vida mundana, nesse mundinho onde nós vivemos, né? Do Egito, como vem citando aí na lição, nós comentamos. E nos esquecemos que Deus tem um lugar de glória para mim e para você. Nosso coração ele fica se apegando aqui nas coisas desse mundo, achando tudo belo, bonito, gostoso. E esquecemos de estar pensando lá nas coisas do alto. Onde a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Você tem almejado o céu, irmão? Amém. Você tem almejado a nova Canaã, aonde Jesus Cristo foi preparar um lugar para mim e para você? Às vezes, volto a citar, nós nos apegamos aqui com os bens materiais, com casas boas, carros, e a nossa vida espiritual. Nós temos valorizado o sacrifício de Cristo na cruz. Mas Deus é tão bom, irmão, que Ele nos ama e nos resgata. Basta eu e você dar o primeiro passo, que Deus entra e faz maravilha na minha e na sua vida. Amém. Com esse pensamento eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, verso 28. Deus ama e nos resgata, irmão. Independente aonde você foi, meu irmão, independente da luta que você está tendo, ou você já foi no canto do seu quarto lá e pensando, para mim não tem jeito, o que eu fiz foi muito errado, Deus não vai te perdoar, quer te dizer, irmão, que Ele te ama e Ele vai te resgatar. Ele só quer que você dê o primeiro passo. Não foi assim com o povo de Israel quando saiu do Egito? Chegou em frente do mar vermelho, o que eles fizeram? Começaram a murmurar. Moisés, o Senhor nos trouxe para cá para nós morrermos aqui. O exército de Faraó já vem atrás. O que Deus falou? Diga o povo que marche, dá o primeiro passo.
Às vezes, irmão, está precisando de mim, de você dar o primeiro passo. Para Deus derramar bênção sem medida na minha e na sua vida. Amém. Mateus 20, 28 fala o quê? Alguém quer ler para nós? Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Amém. Em resgate de muitos, né? Falei outra tradução. Será que Deus veio somente para o resgate do irmão Eduardo? Não, irmão, veio para todos. Independente aonde você tem ido, irmão, Deus veio para te resgatar. Ele veio para te buscar, para te transformar. Volto a citar. Você tem que dar o primeiro passo e Deus vai fazer maravilha na minha e na sua vida. Amém. Deus se revela, irmão, como perdoador, como nosso Salvador. Às vezes nós pensamos que Deus está lá do alto somente olhando para o erro nosso, apontando lá os nossos erros. Não. Nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo está onde? Está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. O irmão Eduardo, o irmão José, fulano peca. Cristo olha para Deus Pai e mostra as chagas na sua mão. Fala assim: Pai, perdoa Eduardo. Eu estive lá, Pai, eu sei como ele é difícil. Ele está intercedendo por mim e por você. Mas Ele quer que eu e você façamos o que está escrito lá em 1 João 1,9, que fala assim: se nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele quer que eu e você confessamos. E além de confessar, nós fazemos o quê? Abandonemos o nosso pecado. Porque não adianta, meu irmão, eu pecar hoje, pedir perdão e amanhã cometer o mesmo erro. Eu tenho que querer o quê? Uma transformação de vida, uma mudança. Assim como as irmãs citaram aqui na escola sabatina, nós somos o barro, se entregar na mão do oleiro, que vai fazer de mim e você um vaso de honra perante Ele. Amém. Quando eu e você nos colocamos na mão do oleiro, irmão, você pode ter certeza que você vai ser um lindo vaso de honra perante Ele. Amém. Deus veio, irmão, para nos transformar, para nos moldar a cada dia. Ou você é daqueles que tem na sua mente, no seu coração, que para você não tem mais jeito. Ah, irmão Eduardo, você não sabe o que eu ando aprontando, que eu tenho feito. Irmão, misericórdia, Deus é contigo. Ele quer te resgatar, Ele quer te transformar. Dê o primeiro passo, Ele te ama. Irmão, Cristo morreu por nós uma morte substitutiva. A morte de Cristo se tornou a base da nossa justificação. O que é justificação, irmão? Justificar é tirar a culpa. A culpa do pecado que recaiu sobre nós, recaiu sobre quem? Sobre Cristo. Mas nós nos encontramos, assim como lemos na lição da escola sabatina, como o povo do Egito. O povo do Egito murmurava, e o texto áureo deixou claro lá que servir de exemplo para mim e para você, onde Paulo fala em 1 Coríntios. E nós às vezes olhamos para um texto bíblico e estamos fazendo da mesma forma ou pior do que o povo do Egito. Murmurando, reclamando contra Deus. Falamos que fazemos a vontade de Deus e as coisas ruins acontecem na nossa vida. Mas você sabe que as dificuldades e as lutas vêm para mim e para você é para fortalecer a minha e a sua fé? Sabe quando vai tudo bem na minha e na sua vida? Qual é a nossa tendência? Fazer o quê? Nos afastar de Deus. É, irmão. Quando tudo vai bem, sua conta bancária está cheia, o armáriozinho de sua casa está lotado, o carrão na porta, tudo vai bem. Aí, quando Deus deixa cair um pouco, vai cair na dificuldade e você passa a buscar a Deus. Só vê os cultos no dia de sábado, para dizer que é adventista do sétimo dia, né? Enquanto isso, na oração intercessória, né, irmão Roberto? Ninguém vem poucos. E você sabia, irmão, que na oração intercessória o mais privilegiado é eu, você que intercede por alguém? Deus, além de abençoar aquela pessoa,
que você está orando por ela, Deus te abençoa mais ainda, porque você está se preocupando com o seu irmão. Isso é o que é amor. Você está demonstrando de qual lado você está, ao lado de Cristo, porque Cristo, Deus é amor. Amém? Por meio do sangue de Cristo, irmão, Cristo perdoa e justifica aquele que o aceita pela fé. O manto da justiça de Cristo passa a nos cobrir, e o sacrifício vicário de Cristo permite a Deus olhar para nós como se nunca nós tivéssemos cometido pecado. Deus nos aceita como os filhos, e Jesus, Ele é o meu e o seu irmão mais velho. Amém? É um privilégio. Eu acho tão lindo quando nós vamos lá para o livro de 1 João, que fala assim, filhinhos meus. Olha só, irmãos, que privilégio para nós ser chamados filhinhos meus. Porque se o irmão Eduardo for olhar para ele, fale, pecador, eu não mereço. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu posso merecer, mas eu tenho feito, valorizado o sacrifício de Cristo, tenho corrido atrás, tenho pedido a Deus a cada dia que Ele me molda, que Ele me transforme para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E é esse, irmão, tem que ser o nosso pensamento. Nossa vida não é aqui nesse mundo, é lá nas mansões celestiais, reinando eternamente. E Deus, Ele, dentro da palavra dele, Ele deixou vários exemplos para mim e para você. Pessoas errôneas, pessoas falhas, pecadores, Ele ia lá e resgatava. E um dos exemplos que eu quero ver com meus irmãos é a mulher adúltera, que está lá em João 8, verso 10 e o 11. Aquele que quiser abrir a Bíblia. João capítulo 8. Vem falando sobre a mulher adulta. Não vamos ler o relato todo. Vamos ler aqui somente o texto bíblico. 10 e 11, versículo. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disseram a Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Irmão, nós sabemos bem esse relato bíblico, onde a mulher foi pega em adultério. Assim os escribas e os fariseus levou ela até Cristo e falou para Jesus: Senhor, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. Naquela época tudo era apedrejamento, irmãos. E hoje, às vezes, eu e você apedrejamos o nosso irmão da igreja, ou então até o nosso familiar, por causa de um erro dele, e esquecemos de olhar para o nosso. E Jesus vira para mim e para você e fala: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus passando, viu um pequeno homem, pequena estatura em cima de uma árvore. Quem era esse homem? Zaqueu. O que Cristo virou e falou para ele? Quem era Zaqueu? Zaqueu era aquele que metia a mão no bolso do povo, tirava além do que o governo daquela época pedia, era bastante rico. E ele subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. Jesus virou para ele e falou: o quê? Zaqueu, desça. Hoje me convém estar em sua casa. E quando Jesus estava ali ceando com ele, Jesus falou o que para ele? Hoje houve salvação nessa casa. E Deus fala para mim e para você nessa manhã, que na nossa casa também há salvação, irmãos. Às vezes você tem lutado pelo ente querido, ou você está passando por dificuldades financeiras na área de saúde, ou até mesmo na área conjugal, irmão. Deus diz para você que na sua casa há salvação. Amém. E a sua vida espiritual mais ainda, irmão. Sua vida espiritual há salvação, meu querido. Se dispõe a estar na presença do Senhor. Se consagre mais. Lutas virão, irmão. O próprio Jesus, quando esteve nesse mundo aqui, o que ele falou? Lá em João 16:33. Eu vim para que tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém.
Deus usou aqui de exemplo a mulher adúltera, Zaqueu, o ladrão da cruz, que aprontou, até nos seus últimos instantes ali na cruz ali, Jesus virou para ele e falou o que para ele? Que ele estaria com ele no paraíso. Será que você tem ido tão longe, irmão, que você acha que para você não tem mais jeito? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer que tem sim, irmão. Amém. Independente de tão longe que você foi, independente de quão tão longe e tão endurecido esteja o seu coração, Jesus te ama, Ele quer te transformar, Ele quer viver com você. E essa convivência com Cristo, irmão, é tão maravilhosa que você vai começar a irradiar a luz e levar para os seus entes queridos. Você sabia que o meu e o seu testemunho, ele fala mais do que uma bela pregação? Ai, meu Eduardo, eu tenho orado tanto tempo pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. Irmão, eu quero te dizer que a sua convivência diária com Cristo, o seu testemunho vai edificar o seu ente querido, vai edificar o seu filho. Às vezes não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Quantos de nós aqui já erramos tanto no mundo e Deus, as pessoas vêm falar do amor de Deus para nós, eu dei o seu exemplo. Entrar pelo lado e sair pelo outro. Deus livrou o irmão Eduardo de tiro, de faca, de acidente. E aonde está o irmão Eduardo hoje? Para onde vai o Senhor Jesus? Amém. E assim será também para o seu ente querido, irmão. Mas continue, persista e não desista. Ore mais. Se possível, ore para que a pessoa veja que você está se preocupando com ela, está orando por ela. É assim, irmão, que devemos fazer. Orar, persistir, mas nunca desistir. Deus, Ele veio, irmão, para fazer de mim e você herdeiro da glória dele. Aquela mulher foi levada para a condenação, mas em Cristo ela foi justificada, a mulher adulta. A sua vida estava manchada, mas em Cristo ela foi purificada. É assim que Deus faz conosco. Ele pega o meu e o seu pecado, fala lá em Isaías, e joga na profundeza do mar. E mais além ali, Jesus ainda fala bem assim que eu mesmo sou o Senhor, e do seu pecado não me lembro. Olha que bênção. Então para que você ficar se martirizando? Entrar em depressão pelo erro que você cometeu, que você fez, e você se afastar de Deus? Não, irmão. Volte para Cristo. Volte, irmão. Jesus te ama, Ele quer te abraçar. Amém. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer purificar os seus pecados e fazer de você herdeiro da glória dele. Nós vimos também aqui falando sobre Zaqueu. Jesus virou e falou: hoje houve salvação a esta casa. E ao paralítico Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E ao ladrão ele disse: estarás comigo no paraíso. Todos esses, irmãos, foram justificados e tidos como justos. Quando eu e você aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados pela fé. Amém. Amém? Você tem colocado sua fé onde? Neste mundinho aqui onde nós vivemos? Nas coisas banais, onde a traça e a ferrugem vai comer? Onde o fogo vai consumir? Essa semana me fez lembrar aqui agora, lá no meu trabalho lá na frente, eu trabalho em construção civil, já relatei aqui com meus irmãos uma vez, e trabalho em casa, construindo casinha da Caixa, né? Lá tem um cerradão lá na frente. Aí os corretores estavam comigo lá, e de repente veio um fogo tão grande, irmão, tão grande assim, o fogo mesmo, a labareda estava alta, e todo mundo correu para dentro da casa com medo do fogo. E lá eu aproveitei, irmão, para falar do amor de Deus. Comecei a falar para eles: você sabia que essa terra aqui vai ser purificada pelo fogo? E eles é da Igreja Universal. Aí eles comentaram: como assim, Eduardo? Eu falei: sim, o Pai de Deus relata que o fogo vai purificar isso aqui, não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Mas a cidade santa vai ser aqui? Eu pensei que ia ser lá no céu. Eu falei: não, vai ser aqui. Então, irmãos, muitos aí fora dependem da minha e da sua orientação bíblica. Por que eu estou falando isso?
Porque nós somos chamados adventistas do sétimo dia, advento. Advento significa o quê? A segunda volta de Cristo. Sétimo dia. Dia santo do Senhor. Muitos aí fora não sabem das coisas da Bíblia, enquanto eu e você sabemos, e por nós cometermos erro na nossa vida, nos afastando de Deus e não levamos a mensagem para aqueles que precisam. Eu quero te pedir nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, levante do banco e fale do amor de Deus para as pessoas que não conhecem, irmão. Muitas pessoas estão a perecer. Muitas pessoas ainda precisam ser justificadas pela fé. Mas isso vem de nós? Não, vem de quem? De Cristo. Valorizar o sacrifício de Cristo, irmão, não é somente vir à igreja. Não é somente sentar no banco e ouvir os sermões, mas sim colocar em prática na nossa vida. Não é isso que Tiago 1,22 nos fala? Não seja apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. O irmão Roberto fez um convite aqui, ó. A asa vai sair. Irmão, se dispõe a trabalhar na obra do Senhor. Quanto mais você trabalhar mais na obra do Senhor, sua vida espiritual vai crescer mais ainda. Amém. E o pecado, a tendência do pecado vai afastar de ti. Você pode ter certeza disso, irmão. A vida na justificação, irmão. Romanos 5,1 fala que nós, a partir do momento que nós estamos com Cristo, nós temos paz, irmão. Paz com Deus. Já não estamos sob condenação nenhuma, fala Romanos 8, versículo 1. E a reação inteligente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Todo mundo, né? Mas só que o Eduardo trouxe presente. Não. A reação inteligente para quem vai receber o presente é fazer o quê? Estender o braço e receber, não é? Pois Cristo quer dizer para você, Ele tem uma mansão já pronta para mim e para você. Amém. E Ele quer dar de presente para mim e para você, amém? Amém? Então receba, irmão. O bilhete já foi comprado. O bilhete foi pago ali, ó, na cruz do Calvário, como nós vimos. Basta você aceitar o bilhete de Cristo. Não rejeite, irmão. Não se apegue às coisas do mundo, não. Quanto mais perto de Deus, mais perto da glória dele você vai estar. Amém. Agora, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, por motivos banais desse mundo, ou seja, vamos trazer para dentro da igreja. Ah, não vou mais na igreja porque fulano quer ser o tal, fulano me magoou. Irmão, vamos deixar de ser aquele cristão casca de ouro, irmão. Qualquer coisinha está quebrando. Nosso alvo é quem? É Cristo Jesus. Amém. Não é liderança, não é irmão, não é ninguém não, meu querido. É Cristo, salvação individual. Teve certa época aí na pandemia que o setor aeroporto estava vindo só dia de culto, 7, 6 irmãos. Tem um dia que eu fui pregar e meus olhos encheram d'água. E eu falei que no nome do Senhor Jesus, nem que seja eu e minha família, vai estar na igreja. A igreja não vai fechar. Amém. Louvado seja Deus, a igreja hoje já está bastante cheia. Amém. Então, as dificuldades virão, irmão. Dentro da casa de Deus, no seu lar, mas o próprio Jesus falou: não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se eu e você estiver em Cristo Jesus, nós vamos vencer também. Amém. Devemos nos santificar mais, irmãos, a cada dia. Devemos nos consagrar mais ao Senhor, aos pés de Cristo, para que quando Ele vier nas nuvens dos céus, nós possamos estar preparados para morar com Ele eternamente. Amém. A reação inteligente quando ao receber o presente é aceitar e agradecer, amar aquele que nos amou. O que podemos dizer a Deus, irmãos, em nossas orações? É pedir para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu sou falho e pecador. Tira de mim, meu Deus, tudo aquilo que me afasta de Ti, Pai. E faça de mim um vaso de honra perante o Senhor. É isso, irmão, que nós devemos falar todos os dias. Ah, irmão, mas aí minha oração vai se tornar repetitiva. Não, irmão. Deus quer te ouvir, você abrir o coração para Ele. O amor de Deus, irmão, por mim e você é tão insondável, é tão grande,
que ele deixou escrito na sua palavra. Vamos ler em Romanos, no capítulo 8. Volto a dizer, nós devemos valorizar mais a morte de Cristo na cruz. Devemos olhar, não ver somente uma cruz de madeira, mas o preço que foi pago ali, o resgate. Capítulo 8, verso 39. Todos encontraram? Amém? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Isso significa o quê, irmão? Que Deus está esperando por mim e por você. De repente eu estou falando para alguém nessa manhã que já tomou estudo bíblico e não decidiu a decisão de se batizar. De repente eu estou falando para alguém aqui que, volta a citar, está no erro, cometendo acariciando algum pecado, tem deixado de cultuar nos dias de culto. Não, hoje eu não vou não, estou cansado, estou com uma dor de cabeça. Não, meu irmão, a preparação não é no seu lar, é aqui dentro da igreja. Aqui é o hospital, vai tirar sua dor de cabeça. Aqui vai ter solução para a sua vida espiritual e também para os seus irmãos. Quando você vem para a igreja, irmão, congregar, você está reunido com a sua família. E é aqui que nós devemos nos unir uns com os outros. Não devemos fazer igual Arão e Miriam, criticar, não, irmão. Porque crítica tem consequência. Agora, quando eu e você, através da oração, nos unimos, as coisas vão fluir. E se você colocar a sua vida espiritual junto com os seus irmãos em oração, você pode ter certeza que a sua vida espiritual vai crescer. Você pode ter certeza. E eu quero te dizer, irmão, que você, independente de onde você for, você sempre vai estar ao alcance de Deus. Não adianta você querer fugir. Não adianta, irmão. A palavra de Deus fala em Salmo 139, se nós formos mais profundo do abismo, Deus está lá. Se você for mais alto dos céus, Deus está lá, irmão. E Ele está ao seu alcance. Ele sempre vai atrás de mim e de você. Muitos foram, irmão, e continuam sendo alcançados pelo amor de Cristo. Zaqueu, Paulo, Pedro, tantos outros. Eu, você, Maria, João. Deus vai te alcançar. Deus quer te alcançar. Jesus foi justo, irmão, morreu e o pecado foi punido. Se nós olharmos lá em Romanos 6:23, lá fala que o salário do pecado é a morte. Então o preço foi pago, meu irmão. Valorize a cada dia, a cada segundo. Valorize Cristo. Lá na igreja, as irmãs lá, elas sempre falam assim que Deus é lindo. Eu acho tão bonito quando elas falam isso, e é verdade. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ou eu e você temos Deus somente para pedir. Pedir saúde, pedir trabalho, pedir bens. Nós temos que ter Deus também para agradecer, irmão. Por tudo que Ele tem feito e fará na minha e na sua vida. Amém. Cristo, irmão, Ele foi misericordioso e Ele é misericordioso para comigo e com você. É Ele que nos justifica se nós o aceitarmos pela fé. Nesse momento, eu vou contar, gostaria de contar uma história, eu gostaria que você prestasse atenção. Começa assim. Gliff tinha 2 filhos pequenos. Um se chamava Bob e o outro era Ruth. Eles faziam tudo ao contrário do que o pai dizia. Certo dia, voltando para casa, os filhos tinham desobedecido novamente. E eles já tinham sido absolvidos que se eles cometessem o mesmo erro, ia ter o preço. Ia ser disciplinado. Né? Então eles desobedeceram e o pai levou os 2 para o quarto. Tirou a camisa, entregou ao filho a cinta de couro e ajoelhou-se diante do filho e disse:
Agora você vai dar 10 cintadas no pai. E o filho recusou-se a bater no pai, mas o pai exigiu, e o filho obedeceu até que vergões vermelhos formaram em suas costas. Depois foi a vez de Ruth. Com relutância, ela bateu no pai até que o sangue escorreu. Depois o pai abraçou os filhos e todos choraram e nunca mais foram rebeldes. Foi assim, meus irmãos, que aconteceu conosco. Nós desobedecemos e pecamos, tornamos rebeldes, merecíamos castigo, mas Deus não podia passar por alto da nossa desobediência. O que ele fez? Jesus tirou a camisa, foi para o poste do suplício, sendo açoitado, coroado com espinhos e finalmente crucificado. Hoje, ele pode nos receber, dando os braços do perdão. Quão agradecidos nós teríamos que ser, irmão, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Valorize, meu irmão, cada dia. Independente de quão longe você tem vagado, tem ido, volte para os braços de Cristo. Ele quer te abraçar. A palavra de Deus fala lá em 1 João 9, volta a citar. Se nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Volte para o Senhor, irmão. Amém? Amém. Essa foi a mensagem de hoje, meus irmãos. E convido a todos a ficar de pé e louvar o mesmo hino.